Você já imaginou descobrir que o próprio pai e o irmão mais novo estavam há 2 anos fazendo threesome com sua esposa na sua própria casa, usando sua cama, seu sofá, até mesmo o quarto dos seus filhos? E que tudo isso fazia parte de um plano coordenado para te humilhar e te destruir por dentro? O Eduardo, de 41 anos, empresário bem-sucedido e pai de 3 filhos, viveu esse pesadelo que vai muito além de qualquer traição comum. Prepare-se para uma história que vai mexer com seus conceitos sobre família, porque quando a verdade veio à tona, nem mesmo um velório foi suficiente para conter a explosão. A propósito, me conta aí nos comentários. Vocês estão ouvindo essa história onde? No trabalho, no trânsito, em casa? Quero saber onde vocês acompanham essas histórias que mostram até onde a maldade humana pode chegar. Eduardo Silva sempre foi o tipo de homem que outros homens respeitam e mulheres admiram. Aos 41 anos, havia construído um império no ramo de materiais de construção que começou com um pequeno depósito herdado do avô e transformou numa das maiores distribuidoras da região. Casado há 18 anos com Patrícia, pai de 3 filhos lindos, Eduardo personificava o sonho brasileiro do homem que venceu na vida através do trabalho duro e honestidade. Acordava todos os dias às 5 da manhã, não por obrigação, mas por paixão pelo que fazia. Via cada tijolo vendido, cada saco de cimento entregue como um passo a mais na construção da segurança da sua família. Eduardo não era apenas um marido provedor, era o pilar financeiro de toda a família estendida. Quando o pai Antônio, de 68 anos, ficou viúvo 5 anos atrás, foi Eduardo quem assumiu todas as despesas médicas, reformou a casa do velho, garantiu que ele não passasse necessidade. Bruno, seu irmão mais novo de 35 anos, sempre foi o problemático da família. Nunca conseguiu manter um emprego por muito tempo. Vivia de trabalhos esporádicos e sempre precisava de ajuda financeira. Eduardo nunca negou apoio ao irmão. Pagou cursos profissionalizantes, emprestou dinheiro dezenas de vezes, até tentou dar um emprego na empresa. Mas Bruno sempre arrumava uma desculpa para não se comprometer com nada sério. Família é família, Eduardo sempre dizia para Patrícia quando ela reclamava que ele mimava demais o pai e o irmão. Se eu não cuidar deles, quem vai cuidar? Essa generosidade e lealdade familiar era uma das características que mais orgulhava Eduardo. Ele havia criado um ambiente onde todos se sentiam seguros, protegidos, amados. Ou pelo menos era o que acreditava. A rotina da família Silva era invejável para qualquer vizinho. Eduardo saía para trabalhar às 6 da manhã, voltava às 7 da noite. Sempre encontrava a casa organizada, os filhos com as lições feitas, Patrícia com aquele sorriso que o conquistou há 2 décadas. Gustavo, de 17 anos, era o filho mais velho, responsável, tirava notas excelentes. Já falava em seguir os passos do pai nos negócios. Larissa, de 14 anos, era a princesinha da casa, aquela filha que faz qualquer pai se derreter com um sorriso. Mateus, o caçula, de 10 anos, era pura energia, sempre brincando, sempre pedindo para o pai ensinar algo novo sobre construção. Eduardo se orgulhava especialmente de como sua família era unida. Antônio, o avô, era presença constante na casa, sempre brincando com os netos, contando histórias, sendo aquela figura paterna que Eduardo respeitava profundamente. Bruno também frequentava a casa quase diariamente. Era o tio divertido que levava as crianças para jogar bola, que ajudava com as lições de casa quando Eduardo estava viajando a trabalho. Patrícia sempre foi elogiada por todos como a esposa perfeita. Bonita, aos 39 anos mantinha a forma física impecável, sempre bem arrumada, excelente anfitriã, mãe dedicada. Ela era daquelas mulheres que outros maridos apontavam como exemplo. Olha como a Patrícia cuida bem da casa, como ela é atenciosa com a família toda. Eduardo se sentia sortudo por ter uma esposa que não apenas cuidava da própria família, mas havia adotado o sogro e o cunhado como se fossem seus próprios parentes. A empresa de Eduardo prosperava cada ano mais. Ele havia diversificado os negócios, aberto filiais em 3 cidades vizinhas, empregava mais de 50 pessoas. O escritório, que funcionava numa sala da própria casa,
havia se transformado em um complexo empresarial moderno. Eduardo era respeitado no meio empresarial, participava de associações, era convidado para palestras, considerado um exemplo de empreendedor bem-sucedido. Financeiramente, a família Silva estava no melhor momento da vida: casa própria quitada, 3 carros na garagem, filhos estudando nas melhores escolas particulares, plano de saúde premium, viagens anuais para o exterior. Eduardo havia conseguido oferecer para a família o que sempre sonhou: segurança, conforto e estabilidade. Mas o que mais o enchia de orgulho era saber que conseguiu tudo isso mantendo os valores familiares, nunca esquecendo das origens, sempre ajudando quem precisava. Os domingos na casa do Silva eram legendários na vizinhança. Eduardo fazia questão de reunir toda a família. Patrícia preparava aqueles almoços fartos que duravam a tarde inteira. As crianças brincavam no quintal, Antônio contava casos antigos, Bruno tocava violão e cantava para animar o ambiente. Era o retrato perfeito da família brasileira tradicional, unida, próspera, feliz. Eduardo tinha apenas um pequeno pesar: o trabalho excessivo. Sabia que passava muitas horas focado nos negócios, que às vezes chegava em casa cansado demais para dar a atenção que a família merecia, mas justificava para si mesmo que estava construindo um futuro sólido para todos. Estou trabalhando hoje para que amanhã possamos aproveitar mais tempo juntos, sempre pensava. Patrícia nunca reclamou das longas jornadas do marido. Pelo contrário, sempre o apoiou, sempre entendeu que um homem ambicioso precisa de uma mulher compreensiva ao lado. Vai trabalhar tranquilo, amor, ela dizia toda manhã. Eu cuido de tudo aqui em casa. Quando você voltar, tudo estará perfeito. E realmente estava. Eduardo chegava em casa e encontrava tudo funcionando como um relógio suíço. O que Eduardo não sabia é que sua confiança absoluta na família, sua generosidade sem limites, sua dedicação excessiva ao trabalho, estavam sendo usadas contra ele de uma forma que nem seus piores pesadelos conseguiriam imaginar. Enquanto ele construía um império para proteger quem amava, as pessoas mais próximas estavam arquitetando sua destruição emocional de uma maneira tão cruel que faria qualquer homem questionar tudo em que acredita. A vida perfeita de Eduardo Silva estava prestes a desmoronar de uma forma que mudaria para sempre sua percepção sobre família, confiança e lealdade. E quando a verdade viesse à tona, nem mesmo a morte de um ente querido seria suficiente para impedir que a justiça fosse feita. A primeira rachadura na vida perfeita de Eduardo começou de forma tão sutil que ele inicialmente interpretou como um sinal positivo. Há cerca de 8 meses, Patrícia começou a demonstrar uma preocupação excessiva com o bem-estar de Antônio, seu sogro. Eduardo, seu pai não está se cuidando direito, ela dizia com aquela voz preocupada, que fazia Eduardo se apaixonar ainda mais por ela. Preciso passar lá mais vezes para verificar se ele está tomando os remédios, se está se alimentando bem. Eduardo ficou emocionado com a dedicação da esposa. Quantas noras se preocupavam tanto com o sogro? Patrícia começou a visitar Antônio 3, depois 4 vezes por semana. Levava comida caseira, organizava os medicamentos dele, fazia companhia. Você é um anjo, Eduardo dizia para ela. Meu pai tem muita sorte de ter uma nora como você. Patrícia apenas sorria com aquela expressão que Eduardo interpretava como modéstia, mas que agora, olhando em retrospectiva, percebe que era algo completamente diferente. Junto com essa dedicação ao sogro, veio também uma aproximação maior com Bruno. O cunhado, que sempre foi presença constante na casa, passou a aparecer ainda mais frequentemente. Bruno está passando por uma fase difícil, Patrícia explicava, quando Eduardo perguntava por que o irmão estava sempre por lá. Acho que ele se sente sozinho, precisa de apoio familiar. Novamente, Eduardo se orgulhava da sensibilidade da esposa, da forma como ela acolhia sua família como se fosse sua própria. O que começou a incomodar Eduardo foi perceber que Patrícia estava sempre defendendo Bruno e Antônio, mesmo quando eles claramente estavam errados. Quando Bruno aparecia pedindo dinheiro emprestado pela 10ª vez no mês, Eduardo tentava conversar sobre limites, sobre a necessidade do irmão aprender a se virar sozinho.
Eduardo, não seja tão duro com ele. Patrícia sempre intervinha. Ele só precisa de uma oportunidade. Você não pode abandonar seu irmão. Era como se ela tivesse se tornado a advogada oficial de Bruno e Antônio. A situação ficou mais estranha quando Eduardo começou a notar que as visitas de Patrícia ao sogro e a presença de Bruno em casa sempre aconteciam nos horários em que ele estava trabalhando. Quando Eduardo chegava em casa às 7 da noite, nem Bruno nem Patrícia comentavam sobre terem se visto durante o dia. Era como se tivessem vidas paralelas que só se cruzavam na presença de Eduardo. Uma tarde, Eduardo decidiu passar em casa no meio do expediente para buscar uns documentos que havia esquecido. Era por volta das 2 da tarde, horário que normalmente estaria no escritório. Ao entrar em casa, encontrou Bruno na sala, assistindo televisão como se fosse o dono da casa. "Oi, mano, que surpresa você aqui", Bruno disse com aquele sorriso que agora Eduardo percebe que tinha algo de falso. "Onde está a Patrícia?", Eduardo perguntou. "Ah, ela foi fazer umas compras. Eu estava aqui esperando ela voltar. Vocês que estão acompanhando essa história, principalmente vocês, homens casados, já passaram por essa sensação estranha de que algo não bate, mas não conseguem colocar o dedo no que exatamente está errado? Deixem nos comentários se já sentiram essa angústia." Eduardo não conseguiu tirar da cabeça a naturalidade com que Bruno estava em casa sozinho, como se aquilo fosse rotina. Quando Patrícia chegou das compras meia hora depois, ela não demonstrou surpresa nenhuma por encontrar os dois em casa. "Oi, amor, que bom que você veio almoçar conosco", ela disse, beijando Eduardo como sempre fazia. Mas havia algo no ar, uma tensão que Eduardo não conseguia identificar. As conversas em casa também mudaram. Patrícia e Bruno começaram a ter conversas particulares, que paravam abruptamente quando Eduardo se aproximava. "Do que vocês estavam falando?", ele perguntava com curiosidade genuína. "Ah, besteira, conversa sobre a novela", Patrícia respondia rapidamente. "Você sabe como mulher gosta de falar bobagem." Bruno concordava balançando a cabeça, mas Eduardo notou que eles não estavam assistindo novela. Com Antônio, a situação era ainda mais intensa. Patrícia começou a falar sobre o sogro com uma frequência que beirava a obsessão. "Seu pai contou uma história muito engraçada hoje. Seu pai estava lembrando de quando você era criança. Seu pai disse que sente saudades da sua mãe." Era como se ela passasse horas conversando intimamente com Antônio, conhecendo detalhes da vida dele que nem mesmo Eduardo sabia. O que mais chamou a atenção de Eduardo foi perceber que Patrícia estava comprando coisas para Antônio e Bruno com uma frequência excessiva. Remédios caros, roupas, presentes sem ocasião especial. "Amor, você não acha que está gastando demais com meu pai e meu irmão?" Eduardo tentou abordar o assunto delicadamente. "Eduardo Silva", ela respondeu com uma indignação que pareceu exagerada. "Como você pode falar isso? Eles são sua família. Você não quer que eu cuide bem deles?" A culpa que Eduardo sentiu depois dessa conversa foi imensa. Patrícia estava certa. Eram sua família. Ele deveria estar grato por ter uma esposa tão dedicada. Mas algo no fundo do peito continuava incomodando. Era a forma como ela falava sobre Antônio e Bruno, sempre com um carinho excessivo, sempre defendendo-os até mesmo quando Eduardo não estava atacando. Os fins de semana se transformaram numa dinâmica estranha onde Patrícia, Antônio e Bruno pareciam ter uma conexão especial. Conversas que fluíam naturalmente entre eles três, enquanto Eduardo se sentia meio de fora, como se fosse um convidado na própria casa. "Vocês três estão ficando muito próximos", Eduardo comentou uma vez tentando soar casual. "É bom ver minha família unida." Mas no fundo, sentia que aquela proximidade tinha algo de diferente, algo que ele não conseguia nomear. A gota d'água veio quando Eduardo percebeu que Patrícia estava mentindo sobre os horários. Ela dizia que ia visitar Antônio às 2 da tarde e voltava às 5, mas quando Eduardo ligava para o pai às 4, Antônio dizia que ela já havia saído. Pequenas inconsistências que individualmente não significavam nada, mas que juntas começavam a formar um padrão preocupante. Uma noite, deitado ao lado de Patrícia, Eduardo teve coragem de fazer a pergunta que vinha engolindo há semanas. "Amor,
Você está feliz no nosso casamento? Patrícia se virou para ele com aqueles olhos que sempre o tranquilizavam. Claro que estou, Eduardo. Por que você pergunta isso? Não sei, tenho a impressão de que você está mais interessado em cuidar do meu pai e do meu irmão do que em passar tempo comigo. A resposta de Patrícia foi a mais convincente de todas. Ela chorou. Chorou e disse que se sentia incompreendida, que só queria ser uma boa esposa e uma boa nora, que não sabia que cuidar da família dele seria interpretado como falta de amor por ele. Eduardo se sentiu um monstro. Abraçou a esposa, pediu desculpas, prometeu que nunca mais duvidaria da dedicação dela. Naquela noite, Eduardo dormiu achando que tinha sido injusto com Patrícia. Não fazia ideia de que, enquanto ele pedia perdão por suspeitar dela, sua esposa já estava planejando o próximo encontro com seu pai e seu irmão. A inocência de Eduardo estava sendo usada contra ele de uma forma tão perversa que, quando descobrisse a verdade, questionaria cada momento vivido nos últimos 2 anos. 2 semanas depois daquela conversa, onde se sentiu culpado por desconfiar de Patrícia, Eduardo tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. A empresa havia sofrido uma tentativa de furto no depósito e ele decidiu instalar um sistema de segurança completo, incluindo câmeras na própria residência. É para proteger nossa família, explicou para Patrícia, que apoiou a ideia imediatamente. Você tem razão, amor. Com tanto bandido solto, é melhor nos precavermos. Eduardo contratou a melhor empresa de segurança da cidade. Instalou câmeras estratégicas em todos os cômodos da casa, exceto nos quartos das crianças e no banheiro. Sala, cozinha, área de serviço, quintal, garagem, seu escritório particular e até mesmo o quarto do casal tinham monitoramento 24 horas. O sistema gravava tudo em alta definição e ele podia acompanhar pelo celular, mesmo quando estava trabalhando. Durante a primeira semana, Eduardo checava as câmeras esporadicamente, mais por curiosidade tecnológica que por suspeita. Via Patrícia fazendo as atividades domésticas normais, as crianças brincando, a rotina regular da casa. Tudo parecia absolutamente normal. E Eduardo chegou a se sentir bobo por ter instalado aquele sistema todo. Na segunda semana, numa terça-feira pela manhã, Eduardo estava numa reunião importante, quando decidiu dar uma olhada rápida nas câmeras para ver se estava tudo bem em casa. Era 11 da manhã. As crianças estavam na escola, Patrícia deveria estar fazendo suas atividades domésticas. O que viu na tela do celular fez seu mundo desabar instantaneamente. Patrícia estava na sala, mas não estava sozinha. Bruno estava lá, e os dois não estavam conversando. Estavam se beijando. Não era um beijo de cunhada carinhosa. Era um beijo apaixonado, de língua, com as mãos dele nos seios dela, com ela gemendo de prazer. Eduardo teve que sair da reunião correndo para o banheiro, onde vomitou tudo o que havia comido no café da manhã. Com as mãos tremendo, Eduardo voltou a olhar o celular. A cena tinha evoluído. Bruno havia tirado a blusa de Patrícia. Ela estava desabotoando a calça dele. Faziam amor ali mesmo no sofá da sala, no mesmo lugar onde Eduardo assistia televisão com os filhos todo domingo. A traição estava acontecendo na sua própria casa, no horário em que ele trabalhava para sustentar ambos. Eduardo cancelou todos os compromissos do dia e foi para casa imediatamente. Quando chegou 40 minutos depois, encontrou Patrícia na cozinha preparando o almoço, como se nada tivesse acontecido. Bruno não estava mais lá. Oi, amor, que surpresa você em casa cedo, ela disse, beijando-o na bochecha com a mesma boca que havia beijado seu irmão 1 hora antes. Onde está o Bruno? Eduardo perguntou, tentando manter a voz normal. Bruno? Não sei, não o vi hoje. Patrícia mentiu sem piscar. Por que pergunta? Eduardo olhou para a esposa tentando encontrar algum sinal de culpa, nervosismo, qualquer coisa que indicasse que ela sabia que havia sido descoberta. Mas Patrícia estava absolutamente natural, como se realmente não tivesse acontecido nada. Aquela noite foi a mais longa da vida de Eduardo. Deitado ao lado da mulher que havia traído ele com o próprio irmão, ele fingia dormir enquanto sua mente fervilhava. Como isso havia começado? Há quanto tempo estava acontecendo?
quantas outras vezes Bruno esteve em casa transando com sua esposa enquanto ele trabalhava como um condenado para sustentar os dois. Gente, vocês conseguem imaginar a sensação de descobrir que sua esposa está transando com seu irmão na sua própria casa? É uma dor que não tem descrição, uma sensação de traição que vai muito além da infidelidade comum. Na manhã seguinte, Eduardo decidiu investigar mais profundamente. Acessou as gravações dos últimos 15 dias através do sistema de segurança. O que descobriu foi muito pior do que imaginava. Bruno não visitava Patrícia ocasionalmente. Ele tinha uma rotina fixa. Terças e quintas-feiras, às 11 da manhã, sempre ficava até às 2 da tarde. Era um relacionamento estruturado, organizado, como se fossem um casal oficial. Mas foi ao verificar as gravações da semana anterior que Eduardo recebeu o segundo choque. Na sexta-feira, enquanto as crianças estavam na escola e ele estava numa viagem de negócios, Patrícia recebeu uma visita. Não era Bruno, era Antônio, seu pai. Eduardo viu o sogro entrando em casa, beijando Patrícia da mesma forma apaixonada que Bruno havia feito. O homem de 68 anos, que Eduardo respeitava como um segundo pai, estava transando com sua esposa no quarto do casal. A descoberta foi tão chocante que Eduardo precisou parar a gravação várias vezes. Seu próprio pai, o homem que ele admirava, que ajudava financeiramente, que considerava um exemplo de caráter, estava traindo ele da forma mais baixa possível. E o pior, Antônio conhecia cada canto daquela casa, sabia onde Eduardo guardava seus documentos pessoais, suas economias, seus planos para o futuro. Continuando a investigação, Eduardo descobriu que havia um cronograma. Antônio visitava Patrícia às segundas e sextas-feiras. Bruno, às terças e quintas-feiras. As quartas eram livres, provavelmente para Patrícia descansar da rotina de traição. Era como se ela tivesse 2 relacionamentos paralelos, organizados para não coincidirem, maximizando o prazer e minimizando o risco de descoberta. O mais doloroso foi perceber os detalhes. Antônio levava flores para Patrícia, a tratava com uma delicadeza que Eduardo raramente via o pai demonstrar. Bruno trazia chocolates, perfumes, pequenos presentes. Eles cortejavam sua esposa como se ela fosse solteira, como se Eduardo não existisse. E ela correspondia a todos os carinhos, retribuía cada gesto, demonstrava prazer genuíno com ambos. Nas gravações, Eduardo viu Patrícia fazendo coisas com seu pai e seu irmão que ela nunca havia feito com ele. Posições que ela dizia não gostar, práticas que ela alegava ser nojenta quando ele sugeria. Com Antônio e Bruno, ela era uma mulher completamente diferente. Mais sensual, mais desinibida, mais apaixonada. A última gravação que Eduardo conseguiu assistir naquele dia mostrou algo que quebrou seu coração definitivamente. Depois de fazer sexo com Bruno na terça-feira, Patrícia pegou uma foto de casamento deles que estava na estante da sala. Mostrou para Bruno e os dois riram da foto. Eduardo viu sua esposa e seu irmão zombando da sua cara, ridicularizando seu casamento, enquanto ainda estavam suados do sexo que haviam feito na sua casa, com seu dinheiro bancando tudo. Naquela noite, Eduardo não conseguiu nem fingir que estava dormindo. Sentou na poltrona da sala, a mesma onde viu Bruno transando com Patrícia, e pela primeira vez na vida adulta, chorou como uma criança. Não era só traição, era a destruição completa de tudo em que acreditava. Família, lealdade, amor, confiança. As 2 pessoas mais importantes da sua vida, depois da esposa e dos filhos, haviam conspirado para humilhá-lo da forma mais cruel possível. O terceiro dia de investigação trouxe a descoberta mais devastadora de todas. Eduardo havia passado a madrugada assistindo gravações antigas, tentando entender quando exatamente a traição havia começado, procurando sinais que havia perdido. Foi quando decidiu verificar as gravações de uma sexta-feira de 2 meses atrás que sua vida despencou num abismo ainda mais profundo. A gravação começou normalmente. Patrícia estava em casa sozinha, as crianças na escola, Eduardo numa viagem de negócios para São Paulo. Às 10 da manhã, Antônio chegou para sua visita regular. Às 11, como Eduardo já sabia, eles transaram no quarto do casal. Mas, ao invés de Antônio ir embora, como nas outras gravações, ele ficou. E às 2 da tarde,
Bruno apareceu. Eduardo assistiu horrorizado enquanto Patrícia abria a porta para Bruno, que cumprimentou Antônio naturalmente, como se fosse perfeitamente normal encontrar o pai na casa da cunhada numa sexta à tarde. Os três se sentaram na sala. Conversaram por alguns minutos e então aconteceu o impensável. Começaram a se tocar mutuamente. Não era coincidência. Não era uma situação que fugiu do controle. Era planejado. Antônio e Bruno haviam coordenado seus horários para fazer sexo com Patrícia juntos. O pai de Eduardo, homem de 68 anos, e Bruno, seu irmão de 35, estavam fazendo um ménage à trois com sua esposa na sala da sua própria casa. Eduardo precisou pausar a gravação várias vezes porque não conseguia processar o que estava vendo. Seu pai e seu irmão não apenas o traíam separadamente. Eles compartilhavam sua esposa como se ela fosse um objeto. E o pior, pelos movimentos naturais, pelas posições que assumiam, pela forma como se alternavam, ficou claro que aquilo não era a primeira vez. Era uma rotina estabelecida. A cena durou 2 horas. 2 horas onde Eduardo viu sua família ser profanada da forma mais abjeta possível. Patrícia fazia sexo oral em Bruno, enquanto Antônio a penetrava por trás. Depois se alternavam. Depois faziam configurações que Eduardo nunca havia nem imaginado. E durante todo o tempo, os três conversavam, riam, se divertiam, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas o que mais chocou Eduardo foi perceber a dinâmica entre os três. Não eram apenas 2 homens usando uma mulher. Era uma relação estabelecida, com carinho mútuo, com intimidade real. Antônio e Bruno se tratavam como cúmplices, parceiros numa conspiração. Patrícia os tratava como se fossem seus 2 namorados oficiais, demonstrando carinho genuíno por ambos. Numa das conversas que conseguiu ouvir pela gravação, Eduardo escutou Antônio falando: "O Eduardo nunca vai desconfiar de nada. Ele é muito inocente." Bruno respondeu rindo: "Sempre foi assim, desde criança. Acredita em tudo o que a gente fala." E Patrícia completou: "Por isso que é tão fácil. Ele trabalha feito um condenado para bancar nossa diversão." Homens que estão ouvindo essa história, vocês conseguem imaginar o que é ouvir o próprio pai e o próprio irmão falando de você como se fosse um idiota enquanto transam com sua esposa? É uma humilhação que não tem nome. Continuando as investigações, Eduardo descobriu que os encontros a 3 aconteciam pelo menos uma vez por semana, sempre quando ele estava viajando a negócios ou em reuniões longas. Eles haviam criado um sistema onde Patrícia informava a agenda de Eduardo, e Antônio e Bruno se organizavam para maximizar o tempo juntos. Em algumas gravações, Eduardo viu os 3 planejando o próximo encontro. "Semana que vem o Eduardo vai para Ribeirão Preto na quinta", Patrícia informava. "Perfeito, podemos ficar a tarde toda juntos", respondia Antônio. "Vou trazer aquele vinho que você gostou", Bruno completava. Eles falavam sobre Eduardo como se ele fosse um empecilho nos relacionamentos deles. A descoberta mais dolorosa veio quando Eduardo encontrou uma gravação onde os 3 estavam no seu escritório particular, mexendo nos seus documentos pessoais. Antônio estava olhando extratos bancários, Bruno verificava contratos da empresa, Patrícia mostrava onde Eduardo guardava dinheiro em espécie. Não era só traição sexual. Eles estavam investigando sua vida financeira. "Olha quanto dinheiro esse trouxa tem guardado", Eduardo ouviu Bruno falando. "E nem imagina que estamos aqui", Antônio respondeu. "Quando ele descobrir tudo, vai ser tarde demais." Patrícia riu. Eduardo percebeu que não estava apenas sendo traído, estava sendo estudado, analisado, preparado para algum tipo de golpe futuro. Em outra gravação, Eduardo viu algo que o fez questionar sua sanidade mental. Os 3 estavam transando na cama dele e de Patrícia quando Gustavo, seu filho de 17 anos, chegou da escola mais cedo. Patrícia rapidamente vestiu um roupão e foi atender o filho, enquanto Antônio e Bruno se esconderam no closet. Gustavo conversou com a mãe por 10 minutos na sala, sem saber que o avô e o tio estavam escondidos nus no quarto dos pais. Quando Gustavo subiu para o próprio quarto, os 3 voltaram a transar, rindo da situação como se fosse uma brincadeira divertida. "Por pouco o menino não nos pegou", Antônio ria.
Imagina o que seria, Bruno completava. Ele ia contar para o pai na mesma hora, Patrícia dizia. Sorte nossa que as crianças são inocentes como o pai. Eduardo percebeu que seus filhos estavam sendo expostos a uma situação de risco sem nem saber. Que tipo de trauma seria para Gustavo, Larissa ou Mateus descobrirem que a mãe fazia sexo com o avô e o tio na própria casa deles? Que tipo de exemplo moral seus filhos estavam recebendo sem perceber? A gota d'água veio quando Eduardo encontrou uma gravação recente, de apenas uma semana atrás. Antônio, Bruno e Patrícia estavam conversando após o sexo quando o assunto mudou para Eduardo. Ele está desconfiando de alguma coisa, Patrícia comentou. Esses dias fez umas perguntas estranhas. Relaxa, Bruno respondeu. Mesmo que descubra o que ele vai fazer, meu irmão nunca teve coragem para nada. E se ele tentar se separar? Patrícia perguntou. Daí a gente acelera nosso plano, Antônio respondeu friamente. Plano? Eles tinham um plano. Eduardo percebeu que tudo aquilo não era apenas traição por prazer, era parte de alguma estratégia maior. Eles não apenas o traíam, como planejavam algo mais. Algo que envolveria a destruição completa da sua vida, provavelmente incluindo seus bens, sua empresa, seus filhos. Naquela noite, Eduardo tomou uma decisão que mudaria tudo. Se Antônio, Bruno e Patrícia queriam jogar sujo, se eles achavam que ele era fraco demais para reagir, se planejavam destruí-lo, eles haviam escolhido o homem errado para humilhar. Eduardo Silva, empresário bem-sucedido, especialista em resolver problemas complexos, iria mostrar para os três o que acontece quando se subestima um homem traído que tem recursos para se vingar. A guerra estava declarada. E dessa vez, Eduardo não seria a vítima. Eduardo passou os próximos dias escavando cada detalhe das gravações, procurando entender a extensão real do que estava enfrentando. Não era apenas uma traição, era uma operação coordenada para sua destruição completa. Quanto mais investigava, mais percebia que havia subestimado completamente a maldade das pessoas mais próximas de sua vida. A descoberta mais chocante veio quando encontrou uma gravação de 3 semanas atrás, onde Antônio, Bruno e Patrícia estavam no escritório dele novamente. Mas dessa vez não estavam apenas mexendo nos documentos. Estavam fotografando tudo: contratos da empresa, extratos bancários, apólices de seguro, documentos de propriedades, até mesmo informações sobre os filhos. Eles estavam coletando evidências para algum propósito muito específico. Olha só quanto dinheiro esse idiota tem na conta poupança, Bruno dizia, fotografando extratos com o celular. 300 mil reais parados, não faz ideia de como usar direito. Antônio respondeu. Quando executarmos nosso plano, metade disso vai ser nosso. Patrícia completou. A outra metade vai ser minha, né? Afinal, sou eu quem vai processar ele por agressão. Agressão. Eduardo releu a legenda da gravação para ter certeza de que havia entendido corretamente. Eles planejavam acusá-lo de agressão. Como? Quando? Por quê? A resposta veio na continuação da conversa, e foi mais diabólica do que Eduardo poderia imaginar. Lembra do plano que discutimos? Antônio falava para Patrícia. Você vai provocar uma briga com Eduardo, vai fazer ele perder a paciência. Quando ele gritar com você, você se machuca e diz que ele te bateu. Eu e Bruno seremos as testemunhas. Bruno concordava. Daí você entra com pedido de medida protetiva, divorcia ele por violência doméstica, fica com metade dos bens e a guarda dos filhos. Eduardo sentiu o sangue gelar nas veias. Eles estavam planejando destruir sua reputação, sua família, sua empresa, sua vida inteira através de uma acusação falsa. E o pior, estavam usando o próprio amor de Eduardo pelos filhos contra ele. Se Patrícia conseguisse a guarda das crianças alegando violência, Eduardo perderia não apenas os bens, mas também Gustavo, Larissa e Mateus. Continuando a investigação, Eduardo descobriu que o plano era ainda mais elaborado. Em conversas anteriores, eles discutiam cada detalhe. Patrícia iria alegar que Eduardo havia se tornado violento por causa do estresse do trabalho, que batia nela constantemente, que ameaçava as crianças. Antônio e Bruno confirmariam todas as mentiras. Diriam que tentaram intervir várias vezes,
que Eduardo sempre foi desequilibrado. O melhor é que ninguém vai desconfiar, Antônio explicava. Eduardo sempre foi muito calmo, nunca levantou a voz para ninguém. Quando descobrirem que ele é violento em casa, vai ser um escândalo na cidade. Ninguém vai querer fazer negócios com um agressor. Bruno completava. E a empresa vai à falência. Daí compramos ela por uma ninharia. Vocês que estão acompanhando essa história conseguem imaginar descobrir que sua própria família estava planejando não apenas te trair, mas destruir sua reputação e roubar tudo que você construiu na vida? É uma maldade que vai além de qualquer traição comum. A investigação revelou que a conspiração tinha raízes mais profundas do que Eduardo imaginava. Em gravações mais antigas, ele descobriu conversas onde Antônio admitia ter ciúmes do sucesso do filho. O Eduardo sempre teve tudo fácil, né? O pai dizia. Desde criança era o preferido da mãe, o mais inteligente, o que dava orgulho para todo mundo. Eu trabalhei a vida inteira como pedreiro e ele vira empresário rico aos 40 anos. Bruno tinha motivações ainda mais mesquinhas. Cansei de ser o irmão fracassado. Todo mundo sempre compara a gente. Por que você não é responsável como o Eduardo? Por que não arruma um emprego sério como o Eduardo? Chegou a hora de mostrar quem realmente manda nessa família. A inveja havia corroído os dois por anos, e agora estavam canalizando todo o ressentimento num plano de vingança. Patrícia, por sua vez, tinha sido seduzida pela ideia de uma vida mais fácil. Com vocês dois, eu me divirto de verdade, ela disse numa gravação. Eduardo só sabe trabalhar e falar de negócios. Vocês me fazem sentir desejada, importante. E quando conseguirmos o dinheiro dele, podemos viver bem sem precisar aguentar ele. Ela via Eduardo como um provedor chato que precisava ser descartado assim que não fosse mais útil. O plano incluía também a manipulação das crianças. Eduardo descobriu que eles pretendiam usar Gustavo, Larissa e Mateus como testemunhas contra ele. Patrícia iria preparar as crianças, contando histórias sobre como o pai era violento, plantando memórias falsas, fazendo-os acreditar que presenciaram agressões que nunca aconteceram. As crianças são inocentes, vão acreditar em tudo o que eu disser, Patrícia explicava. Especialmente o Mateus, que é mais novo. Se eu contar que o pai me bateu na frente dele, ele vai repetir para o juiz. Eduardo percebeu que seus próprios filhos seriam transformados em armas contra ele, que cresceriam odiando o pai por crimes que ele nunca cometeu. A parte financeira do plano era ainda mais detalhada. Eles haviam estudado cada aspecto da empresa de Eduardo, sabiam exatamente quanto valia. Conheciam os principais clientes, tinham mapeado as vulnerabilidades do negócio. Bruno pretendia assumir a empresa para ajudar a família em dificuldades, enquanto Antônio usaria sua influência como patriarca da família para legitimar a transição. Quando Eduardo estiver preso ou com medida restritiva, Bruno planejava, vou falar para os clientes que estou assumindo os negócios temporariamente para proteger os empregos. Depois, com o tempo, fica definitivo. Antônio concordava. E se algum cliente questionar, eu conto como meu filho sempre foi problemático, que estou assumindo a responsabilidade para salvar o que der. Eduardo descobriu também que eles tinham um cronograma. O plano seria executado em 2 semanas. Durante o aniversário de 18 anos de Gustavo, Patrícia provocaria uma discussão com Eduardo, na frente de toda a família. Faria a encenação da agressão e teria dezenas de testemunhas para confirmar que Eduardo enlouqueceu e agrediu a esposa no meio da festa do próprio filho. Vai ser o escândalo perfeito, Patrícia ria. Imagina as pessoas contando, Eduardo bateu na esposa no aniversário do filho. Ninguém vai ter pena dele. Bruno completava. E vão ter pena de nós, que tentamos salvar a situação. Antônio finalizava. É o fim da reputação dele. Depois disso, é só questão de tempo até pegarmos tudo. A descoberta final que fez Eduardo entender completamente a extensão da maldade que enfrentava veio numa gravação onde os 3 discutiam o que fariam depois de destruir sua vida. Eles planejavam se mudar para outra cidade, usando o dinheiro dele para começar uma nova vida juntos. Patrícia se casaria oficialmente com Bruno. Antônio moraria com eles.
e as crianças cresceriam chamando Bruno de pai. O Eduardo vai ficar na cadeia ou falido, Antônio dizia. Nunca mais vai ver os filhos, e nós vamos criar eles longe daqui, numa cidade onde ninguém conhece a história. Patrícia concordava. As crianças vão esquecer dele com o tempo. É melhor assim. Bruno vai ser um pai muito melhor. Bruno completava. E se um dia elas perguntarem sobre o pai verdadeiro, a gente conta que ele era violento e que foi embora. Naquele momento, Eduardo entendeu que não estava enfrentando uma traição comum. Estava lutando contra uma conspiração elaborada para apagar sua existência da vida dos próprios filhos, para roubar tudo que havia construído, para destruir sua reputação e transformá-lo num criminoso aos olhos de toda a sociedade. Mas Antônio, Bruno e Patrícia haviam cometido um erro fatal. Subestimaram completamente o homem que estavam tentando destruir. Eduardo Silva não era o empresário ingênuo que eles imaginavam. Era um homem inteligente, com recursos, com contatos, com conhecimento para revidar. E agora que sabia exatamente o que eles planejavam, ia mostrar aos três o que acontece quando se mexe com o homem errado. A guerra estava declarada, mas dessa vez, Eduardo estava preparado. E a vingança que ele planejou faria os três se arrependerem para sempre de terem tentado destruir sua família. A descoberta da conspiração familiar fez Eduardo tomar a decisão mais difícil da vida: fazer teste de DNA nos 3 filhos. Durante 2 semanas, ele coletou discretamente material genético de Gustavo, Larissa e Mateus. Um fio de cabelo aqui, um copo usado ali, uma escova de dentes. Era uma violação da confiança dos próprios filhos, mas Eduardo precisava saber a verdade completa. O laboratório prometeu resultados em 5 dias úteis. Foram os 5 dias mais longos da vida de Eduardo. Cada vez que olhava para Gustavo, de 17 anos, procurava semelhanças com Antônio. Quando brincava com Larissa, de 14 anos, tentava encontrar traços de Bruno. Apenas Mateus, o caçula de 10 anos, tinha características físicas inegavelmente parecidas com as suas. Na sexta-feira à tarde, Eduardo recebeu o e-mail com os resultados. Trancou-se no escritório, respirou fundo e abriu o arquivo. O que leu ali foi como receber 3 tiros no peito, um atrás do outro. Gustavo, 0% de compatibilidade genética com Eduardo Silva. Larissa, 0% de compatibilidade genética com Eduardo Silva. Mateus, 99,9% de compatibilidade genética com Eduardo Silva. Eduardo teve que ler os resultados 5 vezes para processar completamente a informação. Durante 17 anos, ele havia criado, amado, educado, sustentado um filho que era, na verdade, seu meio-irmão. Gustavo não era seu filho, era filho de Antônio, seu próprio pai. Durante 14 anos, ele havia sido pai de uma menina que era, na realidade, sua sobrinha. Larissa era filha de Bruno, seu irmão mais novo. A matemática era simples e devastadora. Gustavo nasceu em 2008, exatamente 9 meses depois de uma viagem de negócios que Eduardo fez para o exterior, quando ficou fora por 1 mês inteiro. Larissa nasceu em 2011, período em que Eduardo estava expandindo a empresa e passava semanas viajando. Apenas Mateus, nascido em 2015, quando Eduardo já havia estabilizado os negócios e passava mais tempo em casa, era realmente seu filho biológico. A traição não havia começado 8 meses atrás, como Eduardo imaginava. Estava acontecendo há pelo menos 17 anos. Patrícia vinha transando com Antônio e Bruno desde o início do casamento, talvez até antes. Eduardo havia construído uma família inteira baseada em mentiras. Havia trabalhado como um condenado para sustentar filhos que eram do próprio pai e do próprio irmão. Vocês que estão ouvindo essa história conseguem imaginar o que é descobrir que você criou seus próprios sobrinhos, achando que eram seus filhos? Que durante 17 anos você foi enganado pelos 3 adultos mais importantes da sua vida? Eduardo precisou sair do escritório e dirigir sem destino por 2 horas para processar a dimensão do que havia descoberto. Não era apenas traição conjugal, não era apenas conspiração familiar. Era uma fraude reprodutiva que durava quase 2 décadas. Patrícia havia usado o corpo dela para engravidar dos outros homens e fazer Eduardo acreditar
que estava perpetuando sua própria linhagem genética. O mais doloroso foi perceber que Gustavo e Larissa eram inocentes em toda essa situação. Eles amavam Eduardo genuinamente, o viam como pai. Não tinham culpa nenhuma do que os adultos haviam feito. Gustavo sempre foi o filho mais próximo, que queria seguir os passos do pai nos negócios. Larissa era a princesinha que o fazia derreter com um sorriso. Como ele poderia olhar para ele sabendo a verdade? Ao mesmo tempo, Eduardo sentiu uma conexão ainda mais forte com Mateus. O caçula era realmente seu, o único fruto verdadeiro do seu sangue, o único filho que carregava seus genes. Mas como explicar para uma criança de 10 anos que os irmãos mais velhos não eram realmente irmãos? Como proteger Mateus da verdade devastadora sobre sua família? A análise dos resultados trouxe outras revelações chocantes. Eduardo pediu ao laboratório para fazer comparações genéticas entre os 3 irmãos. Gustavo e Larissa não tinham parentesco entre si. Eram meio-irmãos apenas por parte de mãe. Mateus era meio-irmão de ambos. Do ponto de vista genético, não havia uma família tradicional. Havia uma mistura de relacionamentos que criava uma árvore genealógica completamente distorcida. Eduardo começou a reinterpretar toda a história familiar à luz da nova informação. As semelhanças físicas que sempre atribuiu à genética familiar agora faziam sentido de forma diferente. Gustavo tinha os olhos escuros e a testa larga de Antônio. Larissa tinha o nariz e o formato do rosto de Bruno. Apenas Mateus tinha suas características: o formato das mãos, a cor dos olhos, a forma de sorrir. As diferenças de personalidade também faziam sentido agora. Gustavo sempre foi mais próximo de Antônio. Gostava de ouvir histórias do avô, tinha afinidade natural com ele. Larissa adorava Bruno. Sempre queria que o tio levasse ela para passear. Tinha uma conexão especial com ele. Eduardo sempre interpretou isso como carinho familiar normal, mas agora percebia que eram vínculos genéticos naturais se manifestando. O aspecto financeiro da descoberta foi outro soco no estômago. Eduardo calculou mentalmente quanto havia gastado criando Gustavo e Larissa. Escola particular, plano de saúde, roupas, brinquedos, viagens, cursos, tudo somado chegava facilmente a mais de R$500 mil ao longo dos anos. R$500 mil gastos criando os filhos do próprio pai e do próprio irmão, enquanto eles zombavam dele pelas costas. Mas a descoberta mais perturbadora veio quando Eduardo percebeu que Antônio e Bruno provavelmente sabiam a verdade sobre a paternidade. Eles viam as crianças crescendo, notavam as semelhanças físicas, sabiam dos períodos em que haviam transado com Patrícia. Assistiram Eduardo se desdobrar para ser um bom pai, trabalhar excessivamente para dar educação de qualidade aos filhos e nunca sentiram remorso por estar enganando ele. Naquela noite, Eduardo tomou 2 decisões fundamentais. Primeira, jamais contaria a verdade para Gustavo e Larissa. Eles eram inocentes e não mereciam carregar o peso de descobrir que o pai que amavam não era seu pai biológico e que os verdadeiros pais eram o avô e o tio. Segunda, Antônio, Bruno e Patrícia pagariam por cada mentira, por cada dia de engano, por cada real gasto baseado em uma farsa. A vingança que Eduardo planejou naquele momento seria proporcional ao tamanho da traição que havia sofrido. Se eles quiseram transformar sua vida numa mentira por 17 anos, ele transformaria a vida deles num pesadelo público que marcaria para sempre. A exposição seria no lugar e momento onde machucaria mais, no velório do bisavô das crianças, patriarca da família, com todos os parentes e amigos presentes. Eduardo Silva, o empresário que sempre resolveu problemas complexos, agora tinha o maior desafio da vida: fazer justiça sem destruir a inocência dos filhos que amava, independentemente de serem ou não seu sangue. A oportunidade perfeita para a vingança chegou 2 semanas depois da descoberta do DNA, de uma forma que nem Eduardo poderia ter planejado melhor. Antônio ligou chorando. O pai dele, bisavô das crianças e patriarca da família Silva, havia falecido aos 89 anos. O velório seria na sexta-feira, com toda a família estendida presente.
Mais de 60 pessoas, entre parentes, amigos e vizinhos. Eduardo fingiu a tristeza esperada de um neto dedicado, mas por dentro sabia que o destino havia lhe entregue o cenário perfeito. O bisavô era respeitado por toda a cidade. Homem íntegro que construiu a reputação da família Silva através de décadas de trabalho honesto. Era exatamente no velório dele que Eduardo exporia como os descendentes haviam manchado essa reputação com traições e mentiras. O planejamento da vingança consumiu Eduardo pelos 3 dias seguintes. Como empresário acostumado a resolver problemas complexos, ele abordou a situação como um projeto que precisava de execução perfeita. Cada detalhe foi pensado para maximizar o impacto e garantir que Antônio, Bruno e Patrícia nunca mais conseguissem mostrar o rosto na cidade. Eduardo começou preparando todo o material de evidências. Compilou as gravações mais comprometedoras das câmeras de segurança, organizou as conversas de WhatsApp em ordem cronológica, criou um dossiê fotográfico com os resultados do DNA. Mas não era apenas isso. Eduardo queria que a exposição fosse didática, que servisse de lição para toda a família sobre as consequências da traição e da mentira. O primeiro passo foi contratar discretamente uma empresa de som e vídeo para homenagear o bisavô durante o velório. Eduardo disse ao gerente que queria fazer uma surpresa para a família, uma apresentação especial sobre a vida do patriarca. A empresa instalaria um telão e sistema de áudio profissional no salão do velório, com Eduardo controlando tudo através do seu notebook. Simultaneamente, Eduardo preparou o aspecto legal da vingança. Consultou seu advogado sobre as implicações de expor a conspiração publicamente. Quais crimes Antônio, Bruno e Patrícia haviam cometido, como proteger legalmente os filhos menores de idade. Descobriu que tinha direito à indenização por danos morais e materiais, que podia processar os 3 por associação criminosa, que tinha várias ferramentas legais para destruir a vida deles. A parte mais delicada do plano era proteger Gustavo, Larissa e Mateus. Eduardo decidiu que as crianças não estariam presentes na exposição. Inventou uma desculpa para que ficassem na casa de uma tia materna durante o velório, alegando que era muito traumático para eles ver o bisavô morto. As crianças ficaram tristes por não poder se despedir, mas Eduardo sabia que estava protegendo eles de um trauma muito maior. Eduardo também preparou a narrativa da exposição. Não seria uma explosão emocional descontrolada, mas uma apresentação fria, calculada, devastadora. Ele começaria explicando quem era, sua relação com a família, seu respeito pelo bisavô morto. Depois revelaria as descobertas em ordem crescente de choque. Primeiro a traição conjugal, depois a conspiração familiar, depois a fraude reprodutiva. Finalmente o plano para destruí-lo financeiramente. A escolha do momento exato da exposição foi estratégica. Eduardo esperaria até a hora de maior movimento do velório, quando todos os parentes e amigos estivessem presentes, incluindo vizinhos, colegas de trabalho, pessoas da igreja. Seria às 19h30 da sexta-feira, tradicionalmente o horário de pico dos velórios, quando as pessoas chegam depois do trabalho para prestar suas condolências. Para garantir que Antônio, Bruno e Patrícia estariam presentes, Eduardo criou uma situação onde eles não poderiam faltar. Disse que faria um discurso especial sobre como o bisavô havia unido a família, como ele era um exemplo de caráter que todos deveriam seguir. Pediu especificamente para que Antônio, como filho mais velho, Bruno, como neto dedicado, e Patrícia, como nora querida, estivessem presentes para apoiá-lo no momento difícil. Eduardo também preparou as consequências imediatas da exposição. Antes do velório, enviou cópias de todas as evidências para advogados, para a delegacia local, para o jornal da cidade, para influenciadores digitais regionais. Tudo programado para ser divulgado automaticamente após a exposição pública, garantindo que a história se espalhasse além do círculo familiar. A parte psicológica da vingança foi cuidadosamente planejada. Eduardo sabia que Antônio, Bruno e Patrícia não esperavam ser expostos publicamente, especialmente num momento solene como um velório. O choque seria máximo, a humilhação devastadora, a impossibilidade de negar as evidências os deixaria completamente desarmados.
Seria como uma emboscada emocional, da qual eles não teriam como escapar. Eduardo preparou também as consequências financeiras. Já havia transferido todos os bens para contas que apenas ele controlava, removido Patrícia como beneficiária de seguros e investimentos, alterado testamentos e procurações. Se ela tentasse levar algum dinheiro no divórcio, encontraria as contas zeradas. Se tentasse prejudicar a empresa, descobriria que não tinha mais acesso a nada. Na véspera do velório, Eduardo fez os últimos preparativos. Testou todos os equipamentos, verificou as gravações uma última vez, ensaiou mentalmente cada palavra que diria. Também escreveu cartas para Gustavo, Larissa e Mateus, explicando que tudo o que faria seria para proteger a família de pessoas que a estavam destruindo por dentro, que ele sempre os amaria independentemente de tudo. A última noite antes da vingança, Eduardo dormiu melhor do que havia dormido em meses. Não por sadismo ou crueldade, mas por uma sensação de justiça finalmente sendo feita. Durante 17 anos, ele havia sido enganado, humilhado, roubado pelas 3 pessoas em quem mais confiava. Amanhã, toda a cidade saberia a verdade, e Antônio, Bruno e Patrícia pagariam publicamente por cada mentira que contaram. Eduardo Silva, o homem que sempre evitou conflitos, que sempre resolveu tudo no diálogo, que sempre foi generoso e confiante demais, estava prestes a mostrar para toda a família o que acontece quando se subestima um empresário traído que tem recursos, inteligência e evidências para se vingar. O velório do bisavô se tornaria o funeral da reputação dos traidores, e Eduardo seria o coveiro dessa história. Sexta-feira, 19h15. Eduardo chegou ao velório do bisavô vestido impecavelmente, carregando o notebook que mudaria a vida de todos os presentes. O salão estava lotado, mais de 60 pessoas entre familiares, amigos, vizinhos e colegas de trabalho. Era exatamente o público que Eduardo queria para testemunhar a maior exposição pública que aquela cidade já presenciou. Antônio estava ao lado do caixão, recebendo condolências como o filho enlutado exemplar. Bruno circulava pelo salão, abraçando parentes, interpretando perfeitamente o papel do neto dedicado. Patrícia conversava com as tias, fingindo ser a nora carinhosa que sempre cuidou bem da família do marido. Os 3 representavam a farsa perfeita da família unida e respeitável. Eduardo cumprimentou todos normalmente, recebeu abraços de condolências, agradeceu as palavras de conforto. Por dentro, sentia uma mistura de nervosismo e determinação que nunca havia experimentado. Em 15 minutos, aquelas mesmas pessoas que o abraçavam com pena estariam olhando para ele com admiração pela coragem de expor a verdade. Às 19h30 em ponto, Eduardo se dirigiu ao microfone instalado pela empresa de som e vídeo. "Pessoal, por favor, posso ter a atenção de todos?" Sua voz ecoou pelo salão. As conversas cessaram gradualmente e todas as cabeças se voltaram para ele. Antônio, Bruno e Patrícia sorriram, achando que Eduardo faria o discurso emocional sobre o bisavô que havia prometido. "Obrigado. Eu gostaria de falar sobre meu bisavô, um homem íntegro que construiu nossa família baseada em valores como honestidade, lealdade e respeito mútuo." Eduardo começou com voz firme. Infelizmente, nem todos os descendentes dele honraram esses valores. Na verdade, alguns mancharam vergonhosamente o nome da família Silva. Um murmúrio de curiosidade percorreu o salão. Antônio franziu a testa, começando a perceber que algo estava errado. Bruno e Patrícia se entreolharam nervosos, mas ainda não imaginavam a dimensão do que estava prestes a acontecer. Eduardo ligou o notebook e o telão se acendeu. A primeira imagem que apareceu foi uma foto de família tirada no Natal passado, todos sorridentes, abraçados, a imagem perfeita da harmonia familiar. Esta foto foi tirada há 3 meses. Todos vocês pensam que conhecem essas pessoas. Hoje vocês descobrirão quem elas realmente são. A segunda imagem mostrou Eduardo segurando os resultados do DNA. Sou Eduardo Silva, 41 anos, empresário, e durante 17 anos acreditei ser pai de 3 filhos lindos. Há 2 semanas,
descobri que apenas um deles é realmente meu. O silêncio no salão se tornou sepulcral. Algumas pessoas começaram a sussurrar, sem entender onde Eduardo queria chegar. Gustavo, meu filho mais velho de 17 anos, é na verdade filho do meu pai, Antônio Silva. Eduardo continuou, apontando para o homem que empalideceu instantaneamente ao lado do caixão. Larissa, minha filha de 14 anos, é filha do meu irmão, Bruno Silva. Apontou para Bruno, que começou a balançar a cabeça negativamente, como se pudesse negar a realidade. O salão explodiu em murmúrios chocados. Pessoas começaram a se entreolhar, tentando processar a informação. Isso significa, Eduardo continuou com voz cada vez mais firme, que durante 17 anos eu criei meu próprio meio-irmão achando que era meu filho. Durante 14 anos, criei minha própria sobrinha achando que era minha filha. Vocês que estão acompanhando essa história conseguem imaginar a reação das pessoas naquele velório? O choque, a indignação, a incredulidade. Foi exatamente isso que Eduardo queria, que todos vissem a dimensão da traição que havia sofrido. Mas a história fica pior. Eduardo anunciou passando para a próxima parte da apresentação. O telão começou a exibir prints das conversas de WhatsApp entre Antônio, Bruno e Patrícia. Conversas onde eles planejavam os encontros, onde zombavam de Eduardo, onde coordenavam a traição como se fosse um negócio. Meu pai e meu irmão não apenas me traíram, Eduardo explicou enquanto as mensagens apareciam em tamanho gigante para todos lerem. Eles conspiraram juntos para fazer isso. Planejaram seduzir minha esposa. Dividiram os horários entre eles. Transformaram minha casa numa casa de encontros enquanto eu trabalhava para sustentar todos eles. Uma das tias de Eduardo gritou, "Meu Deus!" e precisou se apoiar numa cadeira. Vários homens da família começaram a demonstrar indignação, balançando a cabeça e murmurando palavrões. As mulheres mais velhas olhavam para Patrícia com uma expressão de nojo que ela nunca esqueceria. A apresentação continuou com as gravações das câmeras de segurança. Eduardo havia editado as partes mais comprometedoras, preservando a intimidade, mas deixando claro o que estava acontecendo. Isto foi gravado na minha própria casa, na minha própria cama, enquanto eu trabalhava para pagar as contas de todos eles. Patrícia tentou se esconder atrás de outras pessoas, mas era impossível. Bruno começou a suar frio, procurando uma saída do salão. Antônio ficou paralisado, como se tivesse levado um tiro. A família inteira olhava para os três como se fossem criminosos, que de fato eram. Mas o pior de tudo, Eduardo continuou, é que eles não faziam isso apenas separadamente. Eles faziam juntos. Meu pai, de 68 anos, meu irmão, de 35 anos e minha esposa, de 39 anos, faziam sexo a três na minha casa, usando o meu dinheiro, zombando de mim. O nível de indignação no salão atingiu o pico. Alguns homens se levantaram das cadeiras, visivelmente revoltados. Mulheres começaram a chorar, não de tristeza, mas de raiva. "Que nojeira!" gritou uma prima. "Como vocês puderam fazer isso?" perguntou um tio, olhando diretamente para Antônio. A parte final da apresentação revelou o plano para destruir Eduardo financeiramente. As conversas onde eles discutiam acusá-lo falsamente de violência doméstica, roubar sua empresa, afastar ele dos filhos. "Eles não apenas me traíram por prazer", Eduardo explicou. "Planejaram destruir minha reputação, roubar meus bens e fazer meus próprios filhos me odiarem baseado em mentiras." Quando Eduardo terminou a apresentação, o silêncio no salão era absoluto. 60 pessoas olhavam para Antônio, Bruno e Patrícia com uma mistura de nojo, indignação e incredulidade que fez os três desejarem ter sido engolidos pela terra. "Por isso", Eduardo concluiu, "no dia em que despedimos do patriarca da família Silva, um homem íntegro que sempre pregou honestidade e lealdade, eu quis que todos vocês soubessem quem realmente desonrou o nome que ele construiu. Obrigado pela atenção." Eduardo desligou o equipamento e saiu do salão, deixando Antônio, Bruno e Patrícia para enfrentar sozinhos a fúria de uma família inteira que acabara de descobrir a verdade mais sórdida sobre três pessoas em quem confiavam. O caos se instalou no salão do velório.
nos segundos seguintes à saída de Eduardo. Antônio, Bruno e Patrícia ficaram paralisados no centro de um furacão de indignação familiar que crescia a cada segundo. As primeiras reações vieram dos homens da família, que se levantaram das cadeiras com expressões de repugnância e raiva, que fez os três traidores recuarem instintivamente. "Antônio Silva!" gritou Roberto, irmão mais novo do falecido bisavô. "Como você teve coragem de desonrar a memória do seu pai dessa forma? Fazer isso com o próprio filho?" O patriarca de 85 anos, normalmente calmo e respeitoso, estava vermelho de raiva, apontando o dedo para Antônio como se quisesse amaldiçoá-lo. Bruno tentou se explicar gaguejando. "Vocês não entendem, a situação é mais complexa." Mas foi interrompido por um primo que gritou: "Complexa? Você transou com a esposa do seu irmão junto com seu pai. Que complexidade tem isso, seu nojento?" A família inteira começou a cercar os três, criando um círculo de acusações e condenações. Patrícia desabou numa cadeira, chorando descontroladamente, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de desespero por ter sido descoberta. Eduardo enlouqueceu, ela tentou gritar entre os soluços. "Ele inventou tudo isso. Eu nunca fiz nada." Mas sua tentativa de negar a realidade foi recebida com risos sarcásticos e indignados. "Inventou?" perguntou Carmen, tia de Eduardo. "A gente viu as fotos, as conversas, os vídeos. Você acha que somos cegas?" Várias mulheres da família começaram a se aproximar de Patrícia com expressões de nojo que a fizeram encolher ainda mais na cadeira. O momento mais tenso veio quando Antônio e Bruno começaram a discutir entre si, cada um tentando jogar a culpa no outro. "Isso tudo foi ideia sua", Antônio gritou para o filho. "Você que veio com essa história de que Eduardo não merecia a Patrícia." Bruno retrucou. "Você que disse que queria humilhar o filho perfeito. Eu só topei porque você disse que era o certo." A briga entre pai e filho no meio do velório chocou até mesmo as pessoas que já estavam indignadas com a situação. Ver dois homens brigando sobre quem teve a ideia de trair Eduardo fez alguns parentes perceberem que a maldade dos dois era ainda pior do que imaginavam. "Parem com isso!" gritou Dona Maria, viúva de 78 anos e matriarca respeitada da família. "Vocês estão brigando sobre quem planejou melhor essa covardia? Não tem vergonha na cara?" A bronca da idosa fez Antônio e Bruno se calarem, mas o estrago já estava feito. Toda a família havia presenciado que não havia arrependimento, apenas tentativas de se livrar da culpa. Alguns familiares começaram a tirar fotos e gravar vídeos da confusão. "Isso vai parar nas redes sociais", ameaçou um sobrinho. "Todo mundo vai saber que tipo de gente vocês são." Patrícia tentou cobrir o rosto, Bruno pediu para não gravarem. Antônio simplesmente ficou paralisado, percebendo que sua reputação estava destruída para sempre. Gente, vocês que estão ouvindo essa história já presenciaram uma situação onde pessoas foram expostas publicamente dessa forma? A sensação no ar era de justiça sendo feita, de verdades finalmente vindo à tona. A situação piorou quando alguns parentes começaram a relembrar comportamentos estranhos que agora faziam sentido. "Agora eu entendo por que a Patrícia sempre defendia tanto o Antônio e o Bruno", disse uma cunhada. "E por que eles sempre estavam na casa do Eduardo quando ele não estava." Cada nova conexão que as pessoas faziam aumentava a indignação geral. O velório, que deveria ser um momento de despedida respeitosa do patriarca da família, havia se transformado numa sessão pública de julgamento moral. As pessoas não conseguiam mais se concentrar na morte do bisavô. Toda a atenção estava voltada para a exposição da traição mais sórdida que aquela família já havia presenciado. Antônio tentou uma última cartada desesperada. "O Eduardo sempre foi desequilibrado. Vocês não conhecem ele direito." Mas a tentativa de atacar o filho que acabara de expor a verdade foi recebida com indignação ainda maior. "Desequilibrado?" gritou um primo. "Quem é desequilibrado aqui é você, que traiu o próprio filho." Bruno, percebendo que a situação estava completamente perdida, tentou sair do salão discretamente, mas foi impedido por um grupo de homens da família que bloquearam a saída. "Você vai enfrentar isso aqui", disse um tio. "Não vai sair correndo depois de desonrar a família dessa forma."
Patrícia, vendo que não conseguiria mais negar as evidências, mudou de estratégia e passou a se vitimizar. Vocês não sabem como é viver com o Eduardo. Ele nunca me dava atenção, só pensava no trabalho. Mas a tentativa de justificar a traição foi recebida com ainda mais indignação. Então você resolve transar com o sogro e o cunhado? Perguntou uma prima. Que tipo de justificativa é essa? O momento mais humilhante para os três veio quando as crianças de outros familiares começaram a perguntar o que estava acontecendo. Os pais tentavam explicar de forma adequada, mas era impossível esconder que 3 adultos da família haviam cometido algo terrível contra Eduardo. As crianças olhavam para Antônio, Bruno e Patrícia com curiosidade inocente, sem entender por que os adultos estavam tão bravos com eles. Por volta das 21 horas, a funerária pediu para que a confusão fosse resolvida, porque outros velórios precisavam usar o salão. Mas ninguém da família Silva queria ir embora, sem deixar claro para Antônio, Bruno e Patrícia que eles não eram mais bem-vindos nas reuniões familiares. Vocês estão expulsos da família, declarou Roberto. Não quero ver as caras de vocês nem no meu enterro. A humilhação pública foi tão intensa que Patrícia desmaiou e precisou ser socorrida. Bruno saiu correndo do velório e foi visto dirigindo em alta velocidade, fugindo da cidade. Antônio ficou sozinho ao lado do caixão do pai, sendo ignorado por todos os presentes, como se fosse um pária. Quando Eduardo voltou ao salão 1 hora depois, encontrou apenas algumas pessoas da funerária organizando as coisas. Antônio, Bruno e Patrícia já haviam ido embora, expulsos pela própria família. O plano de vingança havia funcionado perfeitamente. Os 3 traidores haviam sido julgados e condenados publicamente por suas próprias vítimas. A última pessoa que Eduardo encontrou no velório foi Dona Maria, a matriarca da família, que o abraçou e disse: "Meu neto, você fez a coisa certa. Essa família precisava saber a verdade." Naquele momento, Eduardo percebeu que não havia perdido uma família. Havia se livrado de pessoas tóxicas e mantido o respeito daqueles que realmente importavam. A justiça havia sido feita da forma mais poética possível. No funeral do patriarca íntegro da família Silva, os descendentes desonrosos foram enterrados socialmente para sempre. 6 meses depois da exposição épica no velório, Eduardo estava sentado no escritório da nova sede da empresa, olhando pela janela, para uma vista completamente diferente da antiga. Havia mudado o negócio para outra cidade, longe das memórias dolorosas, longe dos olhares de pena e curiosidade. A história havia se espalhado por toda a região, viralizando nas redes sociais como o empresário que expôs traição familiar no velório. Eduardo se tornara um símbolo de resistência masculina contra a humilhação. A empresa prosperava mais que nunca. Sem os gastos excessivos de Patrícia, sem os empréstimos constantes para Bruno, sem as despesas médicas falsas de Antônio, Eduardo descobriu que sua receita real era 40% maior do que imaginava. O dinheiro que ia para bancar a traição agora se transformava em investimentos, expansão, uma vida financeira mais sólida para ele e Mateus. Mateus se adaptara bem à nova cidade. Aos 10 anos, era jovem o suficiente para aceitar as explicações simplificadas que Eduardo deu. A mamãe, o vovô e o tio fizeram coisas erradas com nossa família, por isso não vivemos mais perto deles. O menino sentia a falta dos irmãos mais velhos, mas entendia que às vezes as famílias se separam por motivos complicados que ele compreenderia quando fosse mais velho. A situação com Gustavo e Larissa foi a mais delicada de toda a história. Eduardo decidiu que nunca contaria a verdade sobre a paternidade para eles. Eram adolescentes inocentes que não tinham culpa dos crimes dos adultos. Manteve contato através de mensagens, enviava dinheiro mensalmente para as necessidades deles, mas deixou claro que não tinha obrigação legal de sustentá-los após o divórcio. Gustavo, já com 18 anos, havia sido o mais afetado pela separação. Durante meses, tentou entender por que o pai havia abandonado a família, até que alguns parentes contaram versões suavizadas da verdade. O jovem ficou dividido entre a lealdade à mãe e o respeito pelo homem que o criou.
Larissa, aos 15 anos, demonstrava mais revolta, influenciada por Patrícia, que tentava transformar os filhos contra Eduardo. A justiça havia sido implacável com os traidores. Patrícia perdeu tudo no divórcio: casa, carros, direito à pensão. O juiz foi categórico. A requerente praticou adultério qualificado, fraude reprodutiva e conspiração contra o patrimônio familiar. Não faz jus a qualquer benefício. Ela teve que voltar a trabalhar pela primeira vez em 18 anos, descobrindo como é difícil se sustentar sem marido otário para bancar tudo. Antônio se tornou um pária na própria cidade. Aos 68 anos, via antigos amigos atravessando a rua para não cumprimentá-lo. A história do homem que traiu o próprio filho se espalhou por toda a comunidade, destruindo décadas de reputação construída. Desenvolveu depressão severa. Ficou recluso em casa, dependendo da caridade de parentes distantes que ainda o toleravam. Bruno foi obrigado a deixar a cidade depois que alguns homens da família ameaçaram ajustar suas contas com ele. Mudou-se para outro estado, mas a história o perseguiu através das redes sociais. Cada tentativa de reconstruir a vida era sabotada quando empregadores ou namoradas descobriam quem ele realmente era. A reputação de homem que traiu o próprio irmão o seguia como uma sombra. Vocês que estão acompanhando essa história, principalmente os homens, conseguem perceber como a justiça às vezes demora, mas sempre chega? Eduardo esperou o momento certo, juntou as evidências certas, escolheu o cenário certo para fazer a exposição. Não foi por impulso, foi estratégia. O aspecto mais surpreendente da nova vida de Eduardo foi conhecer Amanda, advogada de 37 anos, que havia acompanhado toda a história através das redes sociais. Fiquei impressionada com sua inteligência para lidar com uma situação tão difícil, ela disse no primeiro encontro. Você mostrou que é possível ser um homem gentil e forte ao mesmo tempo. O relacionamento com Amanda era o oposto completo do que Eduardo viveu com Patrícia. Amanda trabalhava, contribuía financeiramente, era transparente sobre tudo, demonstrava gratidão genuína pelos gestos de carinho, respeitava o passado difícil de Eduardo sem tentar consertá-lo. Finalmente entendi a diferença entre uma mulher que te ama e uma mulher que te usa. Eduardo reflexionava. A terapia também foi fundamental na reconstrução. Eduardo descobriu que durante anos havia confundido generosidade com otarismo, confiança com ingenuidade, amor com sustento financeiro. Você não era um marido ruim, a psicóloga explicava. Você era um homem bom sendo explorado por pessoas más. A diferença é fundamental. 1 ano após a vingança, Eduardo recebeu uma carta de Gustavo. O jovem, agora na faculdade, havia entendido melhor a situação e queria restabelecer contato. Pai, não importa o que aconteceu entre os adultos. Você me criou com amor, me ensinou valores, sempre foi presente. Isso ninguém pode apagar. Eduardo chorou lendo aquela carta. Não de tristeza, mas de alívio por não ter perdido completamente o filho que amava. Larissa ainda mantinha distância, influenciada por Patrícia, mas alguns familiares relatavam que a menina fazia perguntas sobre o pai, demonstrava curiosidade sobre a versão dele da história. Eduardo respeitava o tempo dela. Sabia que uma hora a verdade chegaria até ela de forma natural. A lição mais importante que Eduardo aprendeu foi sobre sinais de alerta em relacionamentos. Quando uma mulher não demonstra gratidão pelo que você faz, quando ela te trata como banco automático, quando defende outros homens mais do que defende você, quando tem gastos que não consegue explicar, esses são alertas vermelhos. Ele dizia para amigos que passavam por situações similares. Eduardo se tornou mentor informal de outros homens traídos. Recebia mensagens diariamente de desconhecidos pedindo conselho sobre suspeitas de infidelidade. A primeira coisa que ensino é: confiança não significa cegueira. Homem inteligente confia, mas verifica. Se sua mulher não aceita a transparência, é porque tem algo a esconder. A empresa havia crescido 60% no primeiro ano após a mudança. Eduardo atribuía o sucesso não apenas à melhoria financeira, mas principalmente ao foco mental. Quando você para de gastar energia emocional com quem não te merece, sobra muito mais energia
para construir coisas importantes, ele explicava para a equipe. A história de Eduardo se espalhou tanto que ele recebeu convites para dar palestras sobre relacionamentos tóxicos, sobre como identificar manipulação emocional, sobre reconstrução após traumas familiares. Não faço isso para ficar famoso, dizia ele. Faço para que outros homens não passem 17 anos sendo enganados como eu passei. A história de Eduardo Silva não é apenas sobre traição familiar. É sobre dignidade masculina, sobre o direito fundamental que todo homem tem de ser respeitado pelas pessoas que escolhe para dividir a vida. É sobre a diferença crucial entre ser generoso e ser otário, entre confiar e ser ingênuo, entre amar e bancar humilhação. Quantos homens estão neste exato momento sustentando filhos que não são seus? Quantos trabalham 12 horas por dia para bancar esposas que os desprezam? Quantos são chamados de paranoicos quando fazem perguntas básicas sobre gastos excessivos? Quantos ouvem "você está imaginando coisas" quando desconfiam de comportamentos estranhos? A traição não acontece do nada. Ela sempre é precedida por sinais claros de desrespeito, desvalorização e manipulação emocional. Quando uma mulher para de demonstrar gratidão pelo que você faz, quando ela não tem transparência sobre onde vai e com quem, quando defende outros homens mais do que defende você, quando gasta seu dinheiro sem explicações convincentes, esses são alertas que nenhum homem deveria ignorar. Eduardo cometeu o erro que milhões de homens cometem. Confundiu amor com sustento incondicional. Acreditou que ser bom marido significava aceitar qualquer comportamento. Nunca questionar, sempre confiar cegamente. Descobriu da pior forma possível que amor verdadeiro exige respeito mútuo, transparência e reciprocidade. A vingança de Eduardo foi épica, porque foi justa e inteligente. Ele não partiu para a violência, não destruiu propriedades, não cometeu crimes. Simplesmente expôs a verdade no momento e local onde teria máximo impacto, usando suas próprias habilidades e recursos para mostrar que subestimar um homem traído é o pior erro que alguém pode cometer. Mas a maior vitória de Eduardo não foi a humilhação pública dos traidores. Foi recuperar sua dignidade, reconstruir sua vida, encontrar uma mulher que o valoriza genuinamente e se tornar um exemplo para outros homens que enfrentam situações similares. Foi aprender que amor próprio é mais importante que amor romântico. Homens que estão ouvindo essa história, façam uma análise honesta das suas relações. Vocês estão sendo respeitados? Suas mulheres demonstram gratidão pelo que vocês fazem. Elas são transparentes sobre gastos, horários, amizades. Se a resposta for não, talvez seja a hora de ter conversas difíceis ou tomar decisões ainda mais difíceis. Se você já passou por traição familiar, deixa nos comentários uma palavra de força para outros homens que estão enfrentando isso agora. Se conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilha para mostrar que nenhum homem precisa aceitar ser tratado como idiota. Eduardo provou que é possível se vingar de forma inteligente, reconstruir a vida após uma traição devastadora e encontrar felicidade verdadeira. A pergunta que fica é: até quando você vai aceitar bancar a própria humilhação? Lembrem-se sempre, um homem que se respeita não aceita desrespeito de ninguém. Vocês merecem ser valorizados, respeitados e amados de verdade. Nunca se contentem com menos do que isso. Se essa história tocou vocês de alguma forma, deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perder os próximos relatos. Até a próxima história e lembrem-se, a verdade sempre vence, mesmo que demore para chegar.